Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Nosso tema de hoje vai nos convidar a uma autoobservação. Será que nós nos vitimizamos muito? Todo mundo acho que vai se encontrar nesse tema. Será que quando a gente enfrenta um desafio, nós nos sentimos injustiçados ou mal compreendidos? Para falar sobre esse tema, nós convidamos Pedro Paulo Zau, que é psicólogo e palestrante espírita lá na Comunhão. Seja muito bem-vindo, Pedro Paulo, tudo bem? Olá, tudo bom? Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é tão importante, né? Essa questão da vitimização, que às vezes a gente nem percebe estar envolvido nela, né? Exatamente. Miriam vai fazer parte aqui também do nosso bate-papo, e esse tema, a Miriam, inclusive, sugeriu, com base numa palestra que você deu recentemente lá na Comunhão e que nos chamou a atenção. Mas a gente sabe, né, na doutrina espírita, que existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, o capítulo 5, no qual Kardec explora o tema da justiça das aflições. Então, começamos te perguntando, o que o vitimismo tem a ver com esse entendimento da justiça das aflições, Pedro Paulo? Esse capítulo, inclusive, é o maior capítulo do Evangelho, né? E ele é um dos capítulos iniciais, porque uma das propostas, eu entendo, do Espiritismo é essa questão do consolo. E esse consolo, ele vem baseado em quê? Às vezes, na revolta que a gente sente, no não entendimento das dores que a vida nos oferece. E aí ele vai falar para a gente sobre essa justiça. Primeiro ele cita um atributo de Deus que é um ser soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente. E a partir dessas características, a gente precisa compreender por que às vezes tem pessoas que sofrem mais do que as outras. Por que de repente, do nada, a minha vida que estava tranquila passa a ter uma situação muito difícil, um desafio muito difícil. E aí, primeira coisa que ele traz é o conceito da reencarnação, dizendo que os nossos merecimentos, eu vou usar dessa forma, são de acordo, primeiro, com uma proposta para a nossa evolução. Deus não permite nada que não seja para eu evoluir. Tudo o que acontece na minha vida é uma proposta pedagógica de evolução. Segundo, esse processo de evolução ele vai se dar através do meu livre-arbítrio, com escolhas certas e erradas. E para cada uma dessas escolhas eu vou ter as consequências. Muitas das vezes, nem é uma consequência direta, às vezes é uma advertência, né? Eu vou usar um termo que a gente usa na escola. Primeiro é uma advertência, depois é uma suspensão, depois, né? E não tem expulsão nesse caso. Tem outras metodologias que vão sendo utilizadas. Existe, às vezes, exílios, né? De repente, se a gente está numa escola que a gente está sendo muito teimoso, muito rebelde, talvez a gente seja exilado para outra escola. Mas sempre na casa do Pai. Então, esse capítulo ele vem falar que as aflições que eu tenho hoje, elas podem vir de duas ordens. Ou de coisas que eu plantei nessa vida, ou de coisas que eu plantei na vida passada, né? Há uma controvérsia muito grande em relação a isso. Às vezes eu ouço as pessoas falarem sobre, mas se for desse jeito, então a gente não tem mais que condenar ninguém. Não é assim. Há sempre a possibilidade da gente quebrar qualquer ciclo de dor através do perdão, do autoconhecimento, né, da percepção das leis da vida. O fato de eu entender o karma e o dharma não significa que eu não possa modificá-lo. Todas essas leis são dinâmicas a partir da ampliação da minha consciência e da mudança da minha atitude, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Miriam? Não, o Pedro Paulo falou uma coisa interessante, consciência, né? A gente ouve tanto falar, e mesmo na doutrina, né? Vamos despertar a nossa consciência, né? E às vezes isso até nos dá uma certa dúvida, né? Porque o que nós estamos falando? Se eu pensar em consciência enquanto atenção ao que me acontece, né? Tá observando, talvez a justiça divina, olhando pelo prisma que nós estamos no nível de provas e expiações, né, Pedro Paulo e Ana, vai parecer um tanto quanto uma justiça que eu não compreendo que seja
justo para o meu melhor, porque a gente está sempre achando que as coisas que nos acontecem, que geralmente que a gente discorda é porque nos frustrou de alguma expectativa ou desejo que tínhamos, né? E como a gente está olhando muito para nessa nossa condição encarnada, então há uma injustiça, né? Ou então eu sou vítima. Como é que a gente pode estar relacionando esse olhar, né, de que a doutrina nos ensina que nós escolhemos, em certa medida, né, dependendo da nossa consciência ou do nosso merecimento, de uma escolha das situações gerais de aprendizado na encarnação seguinte. É difícil, às vezes, a gente compreender, né, que eu escolhi passar por uma situação difícil. Como é que a gente pode sair desse embrolho mental que a gente, às vezes, constrói, Pedro Paulo? Ainda voltando no capítulo 5, ele começa falando sobre um preceito que Jesus deixou de vida futura, onde Jesus fala que a nossa felicidade está lá no reino dos céus, numa vida futura, num ponto futuro. Mas aí ele diz o seguinte, se eu considerar só a vida futura, mas eu não considerar a reencarnação, essa proposta da vida futura é um engodo, é um engano. Ele usa, inclusive, esse termo, né? Então, não tem como eu entender justiça divina, ao meu ver, sem o conceito da reencarnação. Se você quiser compreender o que está acontecendo com você hoje, você tem que ampliar, aí sim, a sua consciência, a sua compreensão para a vida espiritual. Porque se você ficar só do berço ao túmulo, está tudo errado, não existe Deus, Deus é cruel, Deus é injusto, Deus é negligente, Deus é sádico. Aí a gente quebra todos os preceitos de Deus, se eu considerar só a vida material. Porque não tem como justificar isso. Como que uma pessoa... eu tive 2 filhos, eu sempre falo isso, e aí um eu vou colocar no lixão e outro eu vou colocar no palácio. Aí você diz, pô, Pedro Paulo, mas por quê? Não, porque pode aprender de 2 formas. Tá, mas qual é o critério que tu está botando no lixão ou no palácio? Porque vamos convencer que no lixão é muito mais difícil. Né? Assim como no palácio também. Mas no lixão vai ter uma série de situações limitantes. Então, se você olha dessa forma, você diz assim, cara, então Deus não é legal. Qual é o pai que faz isso? Qual é a mãe que faz isso? Ninguém. Ninguém. Então, eu preciso ter a consciência da reencarnação, entender os processos das leis da vida, e aí eu acho que a origem do processo, porque Kardec pergunta sobre a evolução dos espíritos, e ele diz assim, como é que acontece, né? Que um vai para um lado, vai para o outro, nasce simples e ignorante da mão de Deus, mas os espíritos vão tomando escolhas diferentes. Aí vem 2 processos, 2 conceitos muito conhecidos que a doutrina fala para a gente, orgulho e egoísmo. Por quê? Quando eu erro, eu tenho 2 possibilidades de lidar com o meu erro. Ou com a lente do orgulho, ou com a lente da humildade. Não é isso? Se eu olhar com a lente do orgulho, ou eu vou me culpar ou eu vou me revoltar. E aí começa a confusão. Porque eu não aceito. Eu reajo. Eu não reflito sobre o meu erro. Eu reajo sobre as consequências do meu erro. A grande maioria de nós é assim. O certo era a gente refletir, parar, buscar qual é a nossa autorresponsabilidade, né? E tentar trabalhar isso do ponto de vista pedagógico. Mas muitas das vezes eu reajo orgulhosamente. E aí, quando eu reajo orgulhosamente, o meu egoísmo vai dizer que eu não tenho que passar por aquilo. Os outros podem passar, mas eu não vou passar. E aí começa toda a confusão. Né? Porque é aquela velha história, né? O pessoal fala, todo mundo lembra que apanhou, mas não lembra que bateu. E isso é a origem do vitimismo, né? Porque quando eu não encontro dentro de mim uma causa, e a maioria de nós não consegue nem supor que a causa está dentro dela, né? Que a causa está sempre fora, são sempre outras pessoas que estão causando os problemas do mundo e que me afetam. E eu também nem penso, como é que eu posso reagir melhor, talvez? Há coisas que eu não dei causa, porém acontecem na minha vida. Eu não dei causa porque eu não conheço agora, né, uma suposta causa.
mas se eu fui traída, se eu fui demitida e eu me dedicava àquilo, se eu tenho um filho que é muito problemático, isso está tudo fora de mim, né? A gente não entende como parte da nossa responsabilidade. Então, eu vou sempre me vitimar. Eu vou sempre achar que para outra pessoa, Deus ou o mundo, a vida, não importa, foi mais bonita do que para mim, né? Que foi mais agradável do que para mim. Agora, Pedro Paulo, então, diante disso, né, que eu acho que ninguém escapa, só almas muito iluminadas já têm essa certeza dentro delas que nunca passa uma dúvida sobre aquilo que está vivendo, né? Como é que eu posso observar em mim isso que você falou? Essa causa que não é talvez de agora, mas ela é espiritual, então ela já vem comigo. Diante disso também que a Miriam falou na questão, a gente tem aqui 258 a 260 do Livro dos Espíritos, né, que a origem das aflições também pode ser escolhida por nós, dentro do nosso grau de consciência e de livre-arbítrio. Como é que eu posso olhar isso dentro de mim, Pedro Paulo, de uma forma mais prática? Eu acho que primeiro a questão do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Porque existem algumas questões que elas são, eu vou usar esse termo, administrativas. Eu não preciso ir tão profundo. Se a gente revisa muito dos nossos comportamentos, e no capítulo 5, quando ele fala das causas atuais das aflições, ele dá várias reflexões. Ele fala sobre os conflitos, os casamentos, os relacionamentos, a forma como educa filhos. Ele vai falando de vários pontos que talvez a gente não perceba e a gente está cometendo um erro. Né? Esses dias eu estava falando com uma mãe e a gente estava falando sobre defeitos e tudo mais, sobre limites. E ela disse assim, qual você acha que é o meu defeito? Eu disse, você é autoritário com os seus filhos e com as pessoas que você ama. E ela tomou um susto. Ela disse, você acha? Eu disse, não, eu tenho certeza, eu te conheço muito bem. Então, assim, às vezes, é aquela questão do cisco da trave, né? Do olho. Se a gente olhar um pouquinho com mais coragem, sabe? E mais profundo, a gente vai ver que nós causamos muitas dores que nós estamos vivendo, conosco e com os outros, e com Deus. Uma outra questão são as dores involuntárias, no caso, as expiações, né? As provas, os resgates, que essas eu trago de origem passada, né? de cometimento de erros passados, e que agora está sendo dada uma segunda oportunidade para mim. A outra questão é a que você falou, são as missões. Quando eu venho numa vida de autossacrifício, em prol da melhoria das pessoas que eu amo, ou de uma sociedade, ou de uma comunidade. Então, essas são as origens do processo. Agora, uma coisa importante que a gente tem que perceber é que, às vezes, esse pessimismo, ou esse negativismo, ele vem muito de uma compreensão do caos, ou do suposto caos. Esses dias eu fui na Chapada dos Veadeiros e fui lá visitar uma conhecida minha. Ela é muito espiritualizada e tal. Fazia anos que eu não falava com ela. E aí, ela veio me dizer que, de 3 anos para cá, ela mudou a visão dela de Deus. Aí eu disse, como é que é a tua visão de Deus? Ah, Deus se perdeu e se misturou entre a gente. Aí eu disse, por quê? Ela disse, é só você ver como é que está o mundo. Eu disse, como é que está o mundo? Está cada vez pior. Essa percepção coletiva, equivocada, egocêntrica e limitante, porque ela é uma visão limitante, ela também traz essa visão de que todo mundo é vítima de todo mundo. Entendeu? Não existe Deus, né? Está todo mundo, cada um por si. E isso leva a desesperança, isso leva a um amargor, isso leva a uma quebra de fé e tudo mais. E eu sempre converso com as pessoas, inclusive tem uma palestra minha que eu falei sobre isso. Ano passado eu pedi para uma amiga minha levantar vários indicadores da humanidade positivos, em todas as áreas, educacional, política, tudo. E todos os indicadores apontam melhoria. Todos. Todos. Quando você pega uma coleta
longitudinal, antropológica, porque uma coisa é você fazer um recorte, né? Tipo assim, meu bairro antes era seguro, agora está violento. Quanto tempo? Tem uns 10 anos para cá. Você está fazendo um recorte pequeno. Só que você compreende que esse recorte temporal e de espaço, ele não representa a coletividade, o caminho da humanidade. Porque quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de um processo de séculos, milênios. Nós estamos falando de uma habitação de um habitante de um planeta, de culturas diferentes, de processos diferentes. E é esse o erro de percepção, porque a gente pega a nossa realidade individual, temporal curta, de uma dor, ou de uma dificuldade, ou de uma prova, e acha que o planeta está assim. Não. Vamos pensar como é que era a nossa vida lá atrás, na época das cavernas, onde o nosso nível de segurança era extremamente precário, e nós convivíamos com animais extremamente selvagens o tempo todo, com condições de vida assim, extremamente vulneráveis, né? Hoje, nós temos um nível de segurança, um nível de convivência, um nível de organização comunitária, societária, em que nós temos muita segurança em relação a isso. Então, quando a gente fala que o mundo está mais violento, é muito mais uma percepção da nossa visão catastrófica, da nossa não consciência sistêmica, baseada, às vezes, nos nossos medos individuais, nas nossas crenças limitantes, do que propriamente do ambiente. O problema é que quando eu vejo o ambiente Pedro Paulo, forma, eu vivo isso. Inclusive até vírus e bactérias, né? Que nos matavam a todos, e hoje você tem toda uma medicina para nos proteger, né? Então, nós vivemos aí a tuberculose, a peste negra, né? Que dizimava um terço da população. Nós tivemos uma pandemia agora que dizimou muita gente, mas é infinitamente menor. E o controle imediato em termos de tempo em relação a isso, né? Miriam? É interessante, né, pensar essa questão de que o mundo está pior, esse olhar negativo, porque também me dá uma aquecidinha no peito, tipo, se está tudo tão ruim, por que eu vou fazer alguma coisa para melhorar, né? Um desculpismo. Corrobora. Isso, corrobora então, a minha ideia de vítima. Isso, é isso aí que eu quero chegar. Então, da mesma forma que a gente enfatiza, né, que o mundo está ruim, que não tem jeito, né, que até Deus está faltando nessa história, e que, então, como está tudo bagunçado, eu também participo da bagunça, ou eu fico na minha porque já está bagunçado, não tenho o que fazer, mas isso também a gente traz para o nosso lado pessoal, né? Então, o mundo está assim, então eu não vou mudar. E o vitimismo, como tantos outros comportamentos que às vezes a gente adota, ele também tem um contraponto de uma compensação, né? Talvez, inconsciente ou não, na medida em que eu acho que sou vítima das circunstâncias, por isso eu estou terceirizando, né, a culpa, eu também tenho um ganho emocional, não, Pedro Paulo? Queria que você tocasse um pouquinho nesse ponto também. Tem um ganho, né, Miriam? Mas também tem prejuízos. Então, eu queria que o Pedro Paulo visse os dois lados. Tem. É muito comum, às vezes, no consultório, né, chegar pessoas com estados depressivos, com baixa autoestima, com um discurso de autoderrota crônico. E aí você vai... Eu vou dar um exemplo só para a gente, né, materializar isso. Uma vez eu atendi uma senhora, uma mulher, ela tinha acho que uns 55 anos, ela era casada já há uns 20 e pouco. Ela era evangélica, o marido dela supostamente evangélico, só que o marido dela bebia muito, já tinha batido nela, ela já tinha denunciado, tinha voltado, ele traía ela, enfim, todo esse caos de violência doméstica, né? E aí ela tinha dificuldade de se separar dele. E uma vez eu perguntei para ela, eu disse, o que você ganha quando ele sai sexta-feira e volta só segunda-feira, e aí quando ele chega você discute, fala, briga, o que você ganha? Ela disse, nada. Eu disse, não, você ganha alguma coisa, porque você repete isso várias vezes. Pensa comigo, o que você ganha?
ela disse assim, eu disse, o que acontece de bom depois de tudo isso? Ela disse, ele anda de mão dada comigo no shopping, na terça-feira. Esse era o ganho secundário dela. Entende? É porque, às vezes, a gente tem uma autopercepção da gente, né? A gente tem uma autoimagem tão ruim, tão degradante, e que as migalhas que nos dão, tá valendo. A gente acha que já é o suficiente. E aí a gente começa a se submeter a padrões para receber essas migalhas. Esse é um ponto. Segundo ponto, manipulações no jogo relacional. Não é raro encontrar famílias onde o patriarca e a matriarca, principalmente a matriarca, ela se vitimiza. Ela se faz de vítima para os filhos, principalmente, para as noras, para os netos. Por quê? Dessa forma, ela vai conseguindo conduzir ou manipular o pensamento e o sentimento entre as pessoas. Porque ela é a vítima. Então, toda vez que eu me sinto de coitado, que eu me faço de coitado, eu estou assumindo o protagonismo da vítima, e para ter a vítima tem que ter o quê? Qual é o outro lado? O algoz. O algoz. E é esse o meu ganho. Eu mostrar para a pessoa que o outro é que é ruim e que ele tem que sofrer as consequências, porque eu não consigo ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade de me posicionar naquela relação. Então eu vou me fazer de vítima e muitas das vezes eu sou vítima, existe o algoz, mas esse processo ele vai se retroalimentando ao invés de se quebrar. Né? Eu convivi dentro de uma família que acontecia isso. E quando vou dizer a experiência pessoal, meu pai e minha mãe, meu pai era alcoólatra, meu pai era muito grosso com a minha mãe. Meu pai causou muitos problemas para ela e ela era vítima. E ela assumia esse papel de vítima com propriedade. Quando meu pai morreu, a gente pensou assim, pronto, agora minha mãe vai ser feliz. Né? Não existe mais o algoz, ela está livre. Lendo engano. Ela pegou meu irmão, que era dependente químico, como novo algoz dela. E aí ela continuou a vitimização baseado na relação com meu irmão. E aí agora o algoz não era mais meu pai, era meu irmão. Até o dia que ela faleceu. Então, assim, e esse processo é um processo, às vezes, inconsciente, crônico e progressivo. Qual é a forma de a gente se livrar disso? Autoconhecimento, de todas as formas. Terapia, religião, meditação, terapia holística, tudo que puder te gerar uma autopercepção que você está no local que ele até faz parte da sua vida, mas você não precisa se retroalimentar daquilo, porque nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptarmos a tudo, ao bom e ao ruim. Então, quando eu começo a me adaptar a um padrão ruim, eu vou criar uma história, uma narrativa que eu fique confortável ali de alguma maneira e que eu receba alguma coisa em troca. Pedro Paulo, existe muito também, mesmo que a pessoa faça terapia, que a pessoa frequente, sei lá, um centro religioso, ou frequente uma comunhão espírita, adote alguma doutrina ou uma filosofia, muitas vezes isso também é uma forma de ela mascarar, né? Algumas convicções que ela tem, como essa que você descreveu, de vítima. De manter uma narrativa. E apesar de ela frequentar lugares, de ela fazer uma terapia, pode ser que aquilo não aconteça dentro dela, né? Porque exige um clique ali, exige que eu, pela primeira vez, observe e alguém faça essa pergunta para mim de forma tão desconcertante, mas mesmo assim eu ainda posso responder, talvez eu faça minhas reflexões, né? Não de forma tão honesta como essa senhora que você conversou com ela, mas a pessoa continue num processo de desculpa dela mesma, né? de uma defesa, né? Em que ela sempre vê a vida dela como uma sequência de problemas que não são causados por ela.
Eu acho que eu conheço pessoas que vivem em meios que, de todos esses que vocês citaram, e essas pessoas a gente vê, puxa, aí eu falo, nossa, mas a tua vida está tão difícil assim, você não tem vontade de mexer nela, né? De sair dessa coisa que não sai do lugar, é sempre uma doença, é sempre um filho, é sempre um marido, tem sempre algo, e você não vê a pessoa plena, né? Vivendo uma vida satisfatória, apesar dos problemas, porque a postura é muito diferente, né, Pedro Paulo? Acontece isso também? Acontece. Eu estou lembrando agora aqui de um termo que a psicologia se apropriou da. Não, ela primeiro começou a colocar isso na relação da família com o dependente químico, e hoje ela se expande para todos os tipos de relações, não apenas com o dependente químico, que é a codependência emocional. Né? A codependência emocional é basicamente a pessoa que tem um vício em salvar todo mundo. Qual vai ser o resultado disso? Frustração e sofrimento. Só que aí ela entra num processo de vitimização aonde ela está ali por um ideal. Um ideal que não tem assertividade. É um ideal extremista. Correto? Porque ela não cuida da vida dela, ela não consegue cuidar da vida do outro, porque ela não tem controle. E aí a vida dela vive um eterno sofrimento. Então a codependência, ela gera isso. E por que existe isso? Qual é o ganho disso? É porque é muito melhor eu ser aceito. Eu sou muito mais validado sofrendo pelos outros do que fazendo os outros sofrerem. Correto? Então, assim, é uma pessoa boa, mãe, olha como ela se sacrifica e tudo. Isso é doce para os nossos ouvidos. Do que, de repente, você é um pai negligente, permissivo, você é uma mãe narcisista, né? É outra história. Esse é o ponto. O outro ponto também tem a ver com as questões crônicas sobre a percepção positiva do mundo. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, nós passamos, às vezes, muito tempo na espiritualidade e alimentando padrões negativos. E nós vamos acessando zonas cada vez mais densas, cada vez mais tenebrosas, sombrias. Inclusive, nós temos regiões, seja no umbral, seja nas furnas, e até mesmo aqui na vida material, aonde se concentram pessoas. Por exemplo, hoje a gente tem comunidades de depressivos, de pessoas que se automutilam, nós temos comunidades de ideadores suicidas. As pessoas se juntam de acordo com as suas frequências. As egrégoras, elas se formam dessa maneira. Então, essas pessoas, elas vão criando um padrão vibratório muito denso e que elas vão precisar de algumas encarnações e algumas interações para que elas possam dissolver isso. É o que hoje a psicologia considera a depressão maior, ou a depressão primária, que é uma depressão que acompanha desde o nascimento até a morte. Porque o padrão vibratório desse espírito, ele ficou muito tempo dentro desse processo. E essas pessoas negativistas, esses espíritos que ou se desconectaram da fé, ou não conseguem se conectar, né, com uma ideia de um Deus bom, justo, amoroso, elas têm uma tendência ao que a gente chama de pensamento distorcido. Em que sentido? Por exemplo, tem um termo que a gente fala de abstração seletiva. O que é isso? Eu tenho uma história que tem a parte boa e a parte ruim, mas eu sempre vou só falar da parte ruim. Entende? O negativismo, o negativista, o pessimista, ele sempre vai estar buscando o radar dele, vai estar buscando a parte ruim da história. Aí a gente diz assim, mas por quê? Porque assim ele justifica o sentimento dele. Ele não tem que fazer nenhum movimento contrário. Por quê? Porque, olha, tá vendo? Olha como está o mundo. Olha quem está no governo. Olha quem cuida de não sei o quê. Olha, e assim ele fica preso àquele processo. Porque é muito mais cômodo do que eu ter que me enfrentar e mudar. Eu passei muito tempo da minha vida profissional achando que o meu fracasso financeiro derivava-se do comandante político do país, do presidente, do governador, do partido que estivesse no poder. Eu vivia falando isso. Olha, eu estou ruim porque está em crise, eu estou ruim, está em crise. Até que uma vez eu participei de uma reunião
E conversando com um rapaz que era muito próspero, financeiramente, profissionalmente, eu perguntei dele, como é que tá teus negócios? Ele disse, cara, ótimo. Aí eu disse, como assim ótimo? Nós estamos vivendo uma crise. Ele disse, cara, eu nunca faturei tanto na minha vida. Eu disse, como é que tu consegue faturar na crise? Porque na minha cabeça limitante, a crise me impedia de eu faturar. Ele disse, eu nem ligo para isso. Nem sei, eu não quero nem saber quem está no poder, quem é isso e aquilo. Eu foco no meu trabalho. E aquilo fez toda a diferença, porque eu fui também, eu segui a trilha dele. Eu comecei a me desacoplar muito dessa, não do conhecimento político do país, porque eu gosto, eu acho que é importante ter uma consciência, mas eu não determinei mais a minha vida a partir disso. Para mim, tanto faz. Tem 12 anos que eu vivo ciclos de prosperidade. Não importa se com direita, com esquerda, com A, com B, com C. Por quê? Porque a gente precisa ter essa autorresponsabilidade também de que a minha vida, a mudança da minha vida vai depender de mim. Só que aí existe um porém. As pessoas, às vezes, querem mudar do dia para a noite. E isso não acontece. Para a gente mudar uma frequência que a gente está acostumado há décadas, há séculos, a gente precisa de um processo. A gente precisa de uma continuidade. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de perdão, de autoaceitação, de autoindulgência, porque essa mudança ela vai acontecer para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Eu não vou deixar de ser negativo hoje, amanhã eu sou positivo e pronto. Não. Mas é possível, a partir do momento que a gente começa a buscar essa outra visão, as coisas elas começarem a ter um outro propósito na nossa vida. É interessante, né, Pedro, Paulo e Ana, que somos cristãos, então temos Jesus como modelo. Ele já nos dizia, né, que no mundo teríamos aflições. O duro é que a nossa visão reduzida, levada para esse comportamento de vítima, a gente não grava o que está no restante da frase dele, né? Tenha um bom ânimo, né? Eu venci o mundo, né? Então a gente também escolhe trechos que justificam a nossa posição. E eu queria levar também a conversa, Pedro Paulo, quando você falou que você mudou a sua chave de ver que o seu sucesso não está relacionado com o que está acontecendo no mundo externo, né? Mas numa proposta interna de eu vou à luta, eu vou mudar, eu sou capaz. Também isso não tem a ver com uma nova postura de ver essas aflições, já que elas não serão tão comuns como forma de crescimento, também criarmos um estado de paz com essas aflições, com esses desafios? O que vocês acham? Eu acho que existe aquela frase, né? Você vai pelo amor ou pela dor. Essa mudança minha, ela veio pela dor, pela sucessão de fracassos, né, que eu tive. E também por muita ajuda externa. Eu olho para a minha vida e eu não consigo me ver sozinho em nenhum momento. Mesmo quando eu estava fazendo as piores coisas na minha vida, eu sempre tive um auxílio, eu sempre tive um amparo. E eu acho que reconhecer isso é uma chave também para você mudar. Entende? Porque às vezes, vocês já tiveram essa experiência. Tem uma pessoa lá que está chorando, coitadinha, vítima e tal. Aí você chega lá e você se dispõe a ajudar a pessoa. E você faz de tudo. E a pessoa recusa tudo. Exato. Entendeu? E tudo bem. É um direito dela. Quem está ajudando tem que aceitar. Mas a pessoa está escolhendo ficar ali. Então, para você sair desse processo, você não sai sozinho. Não adianta. Você precisa de muita ajuda. Eu sempre falo que nos últimos anos, inconscientemente, talvez a espiritualidade foi me mostrando que eu tenho sempre que ter um conselho à minha volta, porque eu sou imperfeito. Eu não sei de tudo. E outra coisa, o homem velho está aqui dentro. E ele é muito mais forte do que o homem novo. Vai ter momentos em que o homem velho vai querer sentar no meio da estrada e dizer, não ando mais, não vou mais. E se eu não pedir ajuda para alguém me levantar, para dar a mão para levantar, eu vou ficar lá. Porque as alterações, elas vão ocorrer. Hoje eu estou falando aqui com vocês e a minha vida está razoavelmente tranquila.
Mas amanhã, uma filha minha pode desencarnar, pode ter uma doença fatal. Eu posso passar por um processo de derrota de todos os sentidos. E aí? E aí eu tenho um exercício que eu sempre falo para as pessoas. Eu sempre procuro colocar no meu cérebro, projetar no meu cérebro, futuros reais. Não são futuros positivos nem negativos, são futuros reais. Então, por exemplo, eu gosto muito de andar de carro, de viajar na estrada. E aí eu faço oração pedindo que os batedores me ajudem, que a viagem transcorra normal, que as pessoas na estrada estão tudo bem, que a gente consiga chegar ao nosso destino com vida e tudo mais. Aí eu boto uma vírgula e digo assim, mas se eu tiver de passar por alguma expiação, por alguma provação, que eu não solte a mão de Deus. Porque eu sei que o que acontecer na minha vida é porque Ele está querendo me levar para algum local melhor. Entende? Eu passo para o meu cérebro que uma provação e uma expiação, ela pode bater na minha porta a qualquer momento. Porque eu penso de que quando isso acontecer, eu vou me lembrar do que eu estou falando, do que eu estou mandando para o meu cérebro. Porque se eu ficar só buscando, não, que me proteja, que nada de mal me aconteça, que nada de mal disso, ok, eu peço, eu desejo isso. Mas e quando não vier o bem, vier o mal, supostamente? Uhum. Eu vou fazer o quê? Eu vou me revoltar? Você é vítima. Eu vou ser vítima? Vou ser vítima. Porque em algum momento eu acho que eu posso passar por isso. Aí você vai dizer, Pedro Paulo, então você está trazendo a catástrofe para você. Não. Eu estou dizendo para o meu cérebro que pode acontecer. Agora, todo karma, todo dharma, ele é dinâmico. E isso as pessoas às vezes não esquecem. Então, eu posso ter feito muita coisa errada lá atrás e que lá na frente está me esperando o resgate disso. Mas se eu conseguir começar a fazer algo diferente e melhor do que eu fiz lá atrás, eu posso mudar o meu karma lá na frente. Entende? Sim. Isso depende de mim. Se eu já tenho consciência de que eu fiz uma coisa errada, e se eu já tenho capacidade e competência para reparar isso, eu já posso fazer agora. Eu não vou esperar passar por uma dor para me ter consciência disso e começar a fazer diferente. E eu não preciso saber o que eu fiz. Eu não preciso saber qual é a minha dor. Eu preciso ter consciência e agir. Uhum. Né? A doutrina fala, fora da caridade não há salvação. É exatamente por isso. Eu preciso me movimentar. A gente não está falando aqui, né? Alguém pode estar nos escutando e pensando, mas existem vítimas, né? Existe. Nós estamos falando que existem vítimas. A vítima de um acidente, né? A vítima de um golpe, uma vítima de tudo. A gente é, muitas vezes, vítima, né? Porque não contribuímos necessariamente para aquilo, mas nós estamos falando de uma postura interna. É diferente, né? Só para a gente fazer essa diferenciação, porque muitos podem pensar, não, mas a vítima existe, e eu fui vítima. Não, nós estamos falando de uma postura interna, de você se vitimizar e só observar as perspectivas da vida, aquilo que a vida nos traz, né? De um olhar em que eu nunca sou responsável por nada. E a gente, às vezes, vê muito isso, até escandalosamente, em noticiário e tudo, em que claramente aquela pessoa contribuiu para aquilo, mas ela assume dentro dela e explica até, né? E até verbaliza que aquilo foi causado por outra pessoa, por mais louco que às vezes possa parecer, né? Mas caminhando aqui para o nosso final, Miriam e Pedro Paulo, nós falamos muito. Oi, pode falar. Posso só pegar um ganchinho seu e do Pedro Paulo, antes que a memória falhe? É interessante, né? Porque quando a gente pensa nesse movimento de mudança de postura, já na compreensão de que o que nos acontece é para que a gente cresça e que a gente vai ter mesmo desafios, é como eu percebo e lido com esses desafios, né? Eles vão acontecer. Isso, lidar de uma forma mais leve ou com desespero é uma postura minha de não dar a mim a capacidade que eu tenho de vencer. E me lembro muito, eu falo isso várias vezes,
que a doutrina me ensinou 2 pontos extremamente importantes nesses momentos, que também não é fácil, quer dizer que a gente leve com leveza os reveses da vida, não é bem assim, mas nos traz um conforto na compreensão. Nada que nos acontece ao acaso, acontece pela necessidade que a gente tem daquele aprendizado. E o segundo é que aquilo que nos acontece, há em mim todos os recursos, e também existirão recursos externos, no qual eu posso fazer uso, utilizar para que eu possa passar a vencer, enfrentar aquele desafio. E eu acho isso faz muito sentido para mim, sabe? Então, era isso que eu queria só dar uma colocada aqui, pegando seu gancho do Pedro Paulo, Ana. Inclusive, isso que você fala, Miriam, é muito importante que a gente internalize, porque nesse movimento que você está falando, mesmo que eu tenha causado e que eu me encontre assim culpado por alguma coisa muito ruim que eu tenha feito, né? Digamos que o Pedro Paulo, citando o exemplo dele, nesses anos em que ele ia culpando os outros pelo infortúnio financeiro dele, ele poderia, caramba, como é que eu fui tão burro nesses anos todos? Como é que eu não vi isso? Não, olha a humildade da pessoa em ir perguntar para alguém que é um modelo naquela situação, ouvir o que aquela pessoa fala e aplicar em si, observar em si. Então, se eu estou na minha arrogância completa, né, ou no meu vitimismo, isso que a pessoa fala, eu não dou nenhum valor. E eu já ainda vou pensar, não, mas deve ter recebido dinheiro da família, de alguém, de não sei o quê. Eu vou criar toda uma história, uma narrativa, que eu nem vou checar para ver se é verdade, para justificar aquela minha postura, porque eu quero me manter ali. Né? Então, eu quero passar para uma pergunta final para o Pedro Paulo, que nós conversamos muito aqui sobre todo esse desastre que é na nossa vida a gente assumir esse vitimismo, e não que a gente não caia nele, não que a gente não lide com ele, porque estamos nesse mundo, nesse processo evolutivo, tentando entender ele, né? Mas o que, a partir do momento em que eu compreendo isso, assisti Papo Espírita, nossa, ouvi Pedro Paulo, Miriam e Ana, fez tanto sentido para mim, e eu quero observar em mim isso. Partindo desse primeiro olhar, o que a pessoa, o que todos vamos colher com essa postura nova que a gente pode começar a assumir diante da vida, Pedro Paulo? Eu acho que, primeiro, o desejo de mudar e acreditar que você pode mudar. Ainda que seja pequenininho, tamanho de um grão de mostarda. Né? Eu acho que e isso vai muito em relação à tolerância à dor. Lembra que eu falei que a gente vai se acostumando, né? A gente vai entrando numa zona de conforto, vai naturalizando padrões negativos. Eu acho que quando a gente acredita que isso pode ser feito de maneira diferente, muitas das vezes inspirado por outras pessoas, é o primeiro passo que eu faço em relação a isso. Porque se eu não acredito nisso, não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. Eu vou viver sobre a misericórdia de Deus e ainda assim eu vou dar a cadência dessa misericórdia. Porque muitas das vezes a gente sabe que não fica ninguém para trás, né? Como Jesus já falou lá sobre a questão da ovelha, não fica nenhuma ovelha minha para trás. Mas a condição se a ovelha vai querer receber os benefícios que estão sendo oferecidos por ela, isso circunscreve-se ao livre-arbítrio dela. Né? Então eu posso passar, sei lá, 100 anos no umbral, eu posso passar 1000 anos no umbral. Vai depender da maneira como eu for escolher as coisas. Mas ainda assim a misericórdia vai estar atuando o tempo todo. E o segundo ponto, a partir disso, é eu pedir ajuda. Eu me submeter, né? É eu abrir minha mente para acreditar que podem ter caminhos diferentes daqueles que eu estou acostumado a trilhar. E aí envolve pensamentos, envolve sentimentos, envolve hábitos, envolve relações, né? Envolve ambientes, envolve tudo isso. Porque quando a gente faz um movimento de mudança, alguma coisa nova vai acontecer. Né? Até porque existe uma lei que ela me empurra para isso.
a lei do progresso. Então, acho que a crença nessa compreensão dessas leis, seja através de uma religião, seja através de uma filosofia, seja do que for. E aí, paulatinamente, a partir disso, você construir uma certa humildade para reconhecer quais os padrões que estão errados dentro de você e que você tem que se desapegar. As posturas. Ah, mas a minha vida, eu vivo para fulano, para ciclano, para beltrano. Tá, mas será que se você priorizar um pouquinho mais você, essas pessoas vão continuar vivendo, elas não vão morrer, e você pode ter um ganho maior? Né? Não precisa ser uma mudança tão grande, mas pequenas mudanças. Eu trabalho muito com casais, com casamentos muito deteriorados, né? E às vezes todo mundo sabe que separação não é fácil para ninguém. São raríssimas as separações consensuais em que não existem traumas, não existem problemas, né? E aí, às vezes, a pessoa com medo disso, ela fica numa relação extremamente tóxica, doentia. E aí eu compreendo isso, né? Quando as pessoas chegam aqui, eu digo assim, tá bom, então não vamos falar de separação, mas vamos falar de uma mudança interna sua. Olha, tira o foco, então, da outra pessoa, já que a relação já está desgastada mesmo, e começa a focar em você. O que você pode fazer por você? Independentemente se você está casado ou não. Né? Então, são pequenas mudanças que a gente vai fazendo e quando a gente vê, isso vai criando uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova motivação. Eu acho que esse é o processo, a partir do momento que a gente tem consciência disso. Só que, infelizmente, quem vive isso de maneira crônica, às vezes eu falo também com pessoas que vivem com vitimistas, né? E eu digo assim, ó, você precisa de se desligar emocionalmente, porque a pessoa não vai mudar esse padrão. Se Nessa vida ainda proteja. não. Se proteja, sabe? Se desliga emocionalmente com amor. Tente criar padrões que não sejam ligados a essa relação. Porque tem pessoas que vão desencarnar assim. A gente já tem dados estatísticos na psicologia que a maioria dos idosos eles entram em processos vitimistas, teimosos, né, obtusos. O que eu mais tenho aqui são familiares com idosos, que os idosos estão em processo de autoextermínio inconsciente. Eles querem ir embora já. Eles não querem saber de remédio, de médico, de fisioterapia, de qualidade de vida. Eles querem morrer. Né? E a família está ali o tempo todo querendo ainda prolongar, querendo... Que é o papel da família? Só que, às vezes, a gente precisa atuar de maneira diferente, porque senão a gente vai para o buraco junto. E aí começa a criar uma série de crenças de impotência, de culpa, de não sei o quê, e que não tem a ver com isso. Tem a ver também com o livre-arbítrio da pessoa. Não é porque ela é um idoso que ela não é um espírito que está decidindo ali sobre como vai ser feito. Então, acho que a partir do momento, primeiro, se você vive isso, você pode quebrar esse padrão buscando ajuda. Se você vive com alguém em relação a isso, você pode até auxiliar, mas tem momentos que você vai precisar se distanciar emocionalmente, porque senão você se contamina com esse processo. E também verificar quais são as crenças e os ganhos secundários que você está tendo em relação a isso. Né? Eu tenho, por exemplo, adultos que eu atendo que desde pequeno assumiram o papel de pais, crianças, adolescentes, pais dos seus pais, porque os pais são disfuncionais, os pais têm uma série de problemas, e aí a criança, ela toma isso para si, para tudo, ela passa a ser responsável por tudo. E aí, no final das contas, ela não consegue ter uma vida de qualidade. E se acha vítima, acha que as pessoas são ingratas, mas é porque ela sempre está ocupando um papel que na cabeça dela é o melhor, e nem sempre é o melhor. Às vezes, o papel que eu tenho que ocupar é de cuidar de mim. É de fazer com que a minha vida melhore. Isso não é egoísmo. Isso é autocuidado. Isso é autorresponsabilidade. Que a gente tem que ter em todos os sentidos. Físico, mental, emocional, espiritual. E as alterações, sejam de humor, sejam de frequência positiva e negativa, fazem parte da vida. A gente também tem que ter uma certa paciência, uma certa tolerância. Eu tenho alteração de humor. Tem momentos que eu não estou legal. Antigamente, quando eu vivia esses momentos, eu não entendia disso e eu reagia de maneira toda atabalhoada. Hoje, quando eu estou assim, o que eu faço? Eu desacelero, eu fico mais introspectivo, eu sofro com isso, mas eu sei que logo ali na frente vai mudar.
E aí eu começo a criar uma E resiliência. isso é qualidade de porque, vida. Isso é porque qualidade de vida. o É Evangelho isso que a gente fala, quer falar, né? o Evangelho fala que a vida é uma mescla. Eu vou ter os momentos ruins, momentos de felicidades. Se eu não adequar o meu orgulho e o meu egoísmo para isso, eu vou viver em constante processo de frustração e dor. Exato. Agora, se eu sei que as coisas vão mudando, eu vivo a frustração, que é natural, eu vivo a dor, mas eu sei que vai passar e logo depois eu vou viver a alegria, eu vou viver um regozijo, eu vou viver uma paz. São alternâncias. E a gente precisa construir esses momentos, né, Pedro Paulo, só para a gente encerrar, de felicidade, né, de alegrias, de boas memórias, porque se a gente não cria isso e não sente o prazer, né, e não tem essa influência dos benefícios desse tipo de sentimento, de emoção na nossa vida, nós não vamos entender por que mudar, né? Por que queremos algo que nos transforme um pouco e que nos deixe um pouco menos negativos. A gente não vai entender por que ter uma visão positiva da vida é importante. A gente não vai ter essa experiência, né, Miriam? Não, já estamos acabando o tempo, mas os momentos positivos e felizes existem. É que a gente não aprendeu a catalogá-los. A gente só cataloga o que deu errado. Mas se a gente parar para perceber quantas coisas boas e positivas acontecem conosco que a gente nem percebe. Todos os dias. Bom, Aí Pedro Paulo, a gente vai encerrar. orgulho isso, né? É isso. Nós vamos ter que encerrar, Pedro Paulo, e eu quero te agradecer imensamente pela tua participação, teus esclarecimentos, e colocar como exemplo também, né? Porque isso aí eu acho de uma coragem muito grande. Olha, eu mesmo já fui assim, e eu fiz esse processo, e agora eu estou desse jeito, e eu sei que você também não deve estar satisfeito ainda com várias coisas e está trabalhando nelas, né? Porque esse é o objetivo da nossa encarnação, afinal de contas, né? Não é só o sucesso financeiro, material, mas é também essas experiências todas que nós vamos levar até o nosso último dia de vida aqui, e nós vamos, nesse momento da partida, pensar, puxa, minha vida foi legal, né? Eu tive meus altos e baixos, mas na soma de tudo, valeu a pena. Puxa, olha, eu aprendi isso, eu me modifiquei naquilo. Então, eu acho que é isso que importa para a gente, né? Miriam também, super obrigada, Pedro Paulo. De novo, você é sempre nosso convidado para temas complexos, que você traz com muita leveza para nós. E vocês todos que nos assistiram, prestem atenção, assistam novamente, vão lá na parte de palestras da comunhão e procurem, foi no projeto, com certeza, Reforma Íntima na Prática, né? Que o Pedro Paulo conduz aos sábados, um sábado por mês, e ele vai lá e fala sobre vários temas que nos afetam diretamente no nosso dia a dia, né, Pedro Paulo? Quer falar um pouquinho do Reforma Íntima na Prática? Todo sábado, todo último sábado do mês, nós estamos lá trazendo um tema e trabalhando tanto psicologia quanto espiritismo, espiritualidade, né, em relação a todo esse processo. Só para finalizar, eu acho que a gente consegue sair do vitimismo quando a gente olha a vida colorida e não cinza o tempo todo, né, com todas as cores. Vai ter dia que vai estar cinza, vai ter dia que tem várias cores. Então, acredite nessa diversidade que a vida nos oferece e vive da melhor maneira. Bom, tivemos aqui um probleminha, né? A Ana caiu do nosso programa, mas encerrando, agradeço a vocês que nos ouviram. Mais uma vez, agradeço a Pedro Paulo. E nos sigam no nosso YouTube, né? Que é no canal da TV Comunhão, Papo Espírita, todas as quintas-feiras, às 18h45. Esperamos vocês para o próximo papo na próxima semana. Até lá!